Durante o período colonial, o Brasil viveu períodos de disputas políticas e econômicas envolvendo lideranças das capitanias. A Guerra dos Mascates, por exemplo, foi um conflito armado ocorrido na capitania de Pernambuco, entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife, chamados de mascates. O conflito aconteceu entre 1709 e 1714 e foi motivado por disputas políticas e econômicas na região de Pernambuco, diferente de outros conflitos, como a Inconfidência Mineira. A guerra entre os senhores de engenho e os mascates não tinha intuito separatista, ou seja, o objetivo do conflito não era separar a região da metrópole, e sim uma disputa para decidir o controle da região. Contexto histórico. Os holandeses invadiram o Brasil em 1624, com o objetivo de controlar a economia açucareira que crescia no Brasil. A primeira invasão ocorreu em Salvador, mas após um ano, os holandeses foram expulsos da região. Não satisfeitos com a situação, elaboraram uma nova invasão. Dessa vez, o alvo foi o litoral de Pernambuco. Invadiram em 1630. Nesse sentido, a Holanda se estabeleceu nas vilas de Recife e Olinda. Além disso, também dominaram as regiões de Sergipe até o Maranhão. A região dominada pelos holandeses ficou conhecida como Brasil holandês. Na época da invasão, Portugal estava sob domínio da Espanha, porém, em 1640, Portugal recebeu a força e, como consequência, decide recuperar também o litoral pernambucano dominado pelos holandeses. Dom João IV era o rei de Portugal. Após o fim do domínio espanhol, o rei, furioso com o domínio espanhol na colônia portuguesa, começa a elaborar estratégias para expulsar a Holanda do Brasil. Porém, a expulsão definitiva só ocorreu em 1654, com a insurreição pernambucana. Dessa forma, após o conflito, os senhores de engenho que dependiam do capital holandês ficaram desamparados economicamente. Uma das principais causas do conflito foi a disputa por poder entre Olinda e Recife. Isso porque Olinda era detentora do poder político na região. Enquanto Recife controla o comércio, ou seja, as duas regiões da capitania de Pernambuco disputavam para ver quem controlaria as decisões da capitania. Os mascates, grupo formado em sua maioria por comerciantes portugueses, pegavam constantemente empréstimos com senhores de engenho de Olinda. Na época, Olinda emprestava o capital com altas taxas de juros. Porém, devido às crises que isolavam a capitania, os mascates atrasavam os pagamentos e deixavam os olindenses enfurecidos. Autonomia de Recife. Para piorar a situação de Olinda, em 1703, os comerciantes portugueses de Recife conseguiram autonomia política em relação a Olinda. Isso foi possível porque a região ocupou lugar de representação na Câmara de Olinda. Dessa forma, por meio da Carta Régia de 1709, Recife se tornou uma vila independente. No mesmo ano, a sede da Câmara Municipal e o Pelourinho passaram a ser sede na região de Recife. A decisão colocava os recifenses ainda mais independentes de Olinda. Nesse sentido, os olindenses começaram a temer que Recife se tornasse, além de centro comercial, o centro das principais decisões políticas. Olinda, sem saída, decide se rebelar contra a poderia econômico e possível poderio político de Recife. Conflito. Revoltados com o crescimento de Recife, Olinda teve uma estratégia para dominar de forma política a capitania de Pernambuco.
Além disso, os olindenses almejam o mesmo tratamento que a coroa portuguesa dava a Recife. Outra reivindicação de Olinda era que Recife, ao invés de vila, fosse rebaixado para um simples povoado. Dessa forma, em 1710, os senhores de engenho de Olinda invadiram a região de Recife para destruir o Pelourinho. As tropas eram comandadas Bernardo Vieira de Melo e Pedro Ribeira da Silva, que alegavam total direito na invasão por conta das fronteiras desrespeitadas entre Recife e Olinda. Como forma de revidar a invasão, Recife invadiu Olinda em 1711. Por fim, como forma de apaziguar o conflito entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses, a coroa portuguesa mandou ao Brasil Félix José de Mendonça. Com isso, Félix se tornou governador da capitania de Pernambuco e colocou fim ao conflito entre Olinda e Recife. Portanto, a Guerra dos Mascates foi oficialmente finalizada em 1712. Uma das consequências do conflito entre os comerciantes e os senhores de engenho foi a prisão dos envolvidos na guerra. A prisão foi uma determinação do governador Félix José, nomeado para colocar fim ao conflito na capitania de Pernambuco. Além disso, os comerciantes portugueses foram favorecidos com a decisão da coroa portuguesa em estabelecer Recife como cidade e capital de Pernambuco. Na época, a decisão de Portugal só aumentou a rivalidade entre os comerciantes e senhores de engenho, pois estava evidente a preferência da coroa em relação a qual região era favorita. Nesse sentido, o governador Félix José determinou que, para não haver mais conflitos, a capital de Pernambuco seria alternada entre Olinda e Recife de forma semestral. Por fim, em 1714, o rei Dom João V concedeu aos presos que participaram do conflito a anistia pelos seus atos. A única condição foi que Olinda e Recife não causassem nenhum tipo de conflito.